Queridos irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sou muito grato ao Eterno pelo privilégio que nós temos de estarmos na casa do Pai. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Clarismundo, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando nessas duas terças-feiras, né? Semana passada falamos sobre o batismo em águas e hoje, pela misericórdia do Senhor, estaremos falando sobre a ceia do Senhor. E eu quero expressar a minha gratidão por estar inserido neste ministério, pelos companheiros que Deus tem nos dado. É motivo de muita alegria para nós fazermos parte do ministério aqui em Mauá. Meus amados irmãos, o tema que nós vamos estar meditando nesta noite, como eu já vos disse, é sobre a ceia do Senhor, mas ele está inserido no capítulo 13 da nossa declaração de fé. Quem tiver ela aí, está na página 131, e faz parte da matéria de eclesiologia, que é o estudo cristão da doutrina da igreja, eclesiologia. Nós estaremos então, dentro desta matéria, existem dois pontos que ficou para que nós estivéssemos abordando com a igreja. Primeiro, o batismo em águas, já falamos terça-feira passada, e hoje nós estaremos falando sobre a ceia do Senhor. E o texto que eu quero tomar por base é o texto clássico que nós lemos todas as nossas ceias. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o significado da ceia do Senhor. O que a ceia do Senhor significa para mim? O que a ceia do Senhor significa para você? Queridos, eu ando um tanto preocupado porque nós temos visto que com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, parece que aquele valor que nós aprendemos na nossa infância, ainda muito pequeno, concernente à ceia do Senhor, já não existe mais. Eu me lembro que quando criança, se nós ganhávamos alguma roupa nova, se nós ganhávamos algum sapato novo, a ordem em casa era o seguinte: espera o culto da ceia. Não era para mostrar para ninguém, não, mas porque a ceia para nós era um evento, mesmo não sendo batizado. Mas era um evento marcante para a igreja, onde nós deveríamos nos apresentar diante de Deus da melhor forma possível, inclusive com as nossas vestimentas. Mas hoje eu tenho observado, irmãos, que a ceia do Senhor para alguns tem se tornado algo um tanto corriqueiro. Se dá para ir, eu vou; se não dá, não tem problema, eu vou esperar a próxima. Se eu tenho outro compromisso, não tem problema, eu não vou participar. Mas o desejo que tem que arder no coração da igreja é por este momento glorioso que o Senhor deixou para a sua igreja. E nós vamos estar falando um pouco mais da importância da ceia do Senhor para nós como igreja.
E nós temos que voltar a valorizar este ato, esta cerimônia que o Senhor nos deixou até que Ele volte. Nós precisamos incentivar e ensinarmos os nossos da importância que a ceia do Senhor tem para nós e para a Igreja de Cristo. Próximo slide, por favor. A ceia do Senhor, ela encontra-se, está descrita em 4 textos bíblicos. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles se preocupam em registrar os acontecimentos da última Páscoa e a ceia do Senhor. Mas nós encontramos também, como nós acabamos de ler, Paulo se preocupando em trazer um ensinamento para a igreja. Paulo se mostra um tanto preocupado em corrigir algumas distorções, reprovando severamente algumas atitudes que estava gerando desordem no ato da celebração da ceia do Senhor na igreja de Corinto. Se nós lermos o capítulo 11 da primeira carta à igreja de Corinto, nós vamos ver Paulo se preocupando com como as coisas estavam discorrendo no meio da igreja. Paulo afirma que eles perderam o propósito inicial, que era fazê-los melhor. No entanto, estava os fazendo pior. Eles se ajuntavam e, como diz Paulo para eles, não para melhor, mas para pior. Notemos que se as ordenanças de Cristo, se não nos fazem melhor, tenderão a nos fazer piores cristãos. Quando Paulo fala sobre fracos e doentes, e muitos que até dormem, e o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, está nos alertando que se não vigiarmos, certamente poderemos causar algum dano para o nosso relacionamento espiritual. Então Paulo, preocupado com isso, ele institui no capítulo 11 algumas regras que a igreja deveria observar para a celebração da ceia do Senhor. E afirmou ele que ele recebeu do Senhor. Amém? É importante também dizermos que a ceia do Senhor é um rito contínuo da igreja visível, instituída como memorial da morte de Jesus até a sua vinda. 1 Coríntios 11, 26, nós lemos: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. A expressão todas as vezes nos remete a uma continuidade. É um ato espontâneo e contínuo que deve acontecer com uma certa frequência no meio da igreja. A ceia do Senhor não pode ser um ato esporádico. Não, mas ela deve acontecer de uma forma contínua. Próximo slide. Desde então, a igreja vem celebrando este memorial e proclamando a nova aliança. Este novo concerto é cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento. Nós podemos tomar por base Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, que está escrito: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Deus prometeu que faria um concerto novo com todo o seu povo, levado a efeito por Jesus Cristo, mediante a sua morte e ressurreição. Além disso, o Novo Testamento deixa claro que os gentios podem participar do novo concerto se crerem em Jesus como o Messias de Deus e se receberem como seu Salvador, mediante a fé em Cristo Jesus, tornando-os filhos de Abraão. Aleluia! Queridos, Jesus se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como escreve o evangelista João no capítulo 1 e versículo 29. Ele também é a nossa Páscoa, porque em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7 está escrito: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para a igreja do Senhor, a ceia tem que ter uma relevância muito grande, por se tratar de um memorial que nos remete ao passado, nos leva a uma reflexão do nosso presente e alimenta a nossa esperança de um futuro glorioso com Cristo. Aleluia! E eu quero falar nesses 3 tempos que acabamos de mencionar. Primeiramente, a sua importância relacionada com o passado. É um memorial da morte de Cristo no Calvário, para redimir a humanidade do pecado e da condenação. É um ato de ações de graças pelas bênçãos e salvação da parte de Deus. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e o seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é a nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para abstermos de toda aparência do mal, como Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 22, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Todas as vezes que nós vamos participar da ceia do Senhor, nós temos que nos lembrar do seu sacrifício vicário, de quanto o Senhor sofreu, para que eu e você tivéssemos o direito de assentarmos no meio dos santos e participarmos do seu corpo e do seu sangue. Mas também a ceia do Senhor, ela tem a sua importância quando nós falamos do presente. Ela é um ato de comunhão, que do grego quer dizer koinonia, com Cristo, de participação nos benefícios da sua morte sacrificial. Nessa ceia, o Senhor ressurreto, Ele como anfitrião, faz-se presente do modo especial através da presença do Espírito Santo. É o reconhecimento e a proclamação da nova aliança, mediante a qual nós, os crentes, reafirmamos o senhorio de Cristo e o nosso compromisso de fazer a sua vontade e de permanecermos leais a Ele, de resistir o pecado e de identificar-nos com a missão de Cristo através do amor, mas também comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. E esta comunhão é muito importante. E esta comunhão ela só é válida se cumprir 2 funções para as quais ela foi estabelecida. E a primeira função, essa comunhão ela precisa ser no horizontal. Está falando do nosso relacionamento, da comunhão da igreja, da comunhão dos irmãos, da união que nós devemos manter em Cristo Jesus. E também do nosso relacionamento vertical com o nosso Senhor. Quando nós estamos bem, em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo,
aí a coinonia realmente flui dentro de nós, flui no nosso coração, e nós vivemos uma verdadeira vida cristocêntrica, onde Cristo passa a conduzir-nos em todas as coisas. Mas nós precisamos entender da importância que nós precisamos de cada irmão, e também da dependência que nós temos do Senhor. Eu preciso de você. Você precisa do teu irmão que está do seu lado. E nós precisamos daquele que tudo pode. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Mas a ceia do Senhor também tem a sua importância, quando nós podemos relacioná-la com o futuro. E nós podemos dizer que a ceia do Senhor antevê a volta iminente de Cristo para buscar o seu povo. Nós ouvimos as nossas irmãs cantarem sobre este dia glorioso que será o dia do arrebatamento da igreja. E também, quando nós falamos do futuro, nós podemos falar do antegozo, do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, do qual nós, como igreja, como noiva, iremos participar. Na ceia do Senhor, toda essa importância que mencionamos só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Aleluia. Queridos, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós não podemos deixar de refletir esses 3 tempos. Lembrarmos do passado, o que Cristo sofreu para que nós chegássemos onde chegamos. Lembrarmos que nós precisamos estar em comunhão uns com os outros e com Cristo. E também que está se aproximando o dia da nossa redenção. O dia onde nós assentaremos à mesa e Ele servirá a mesa como Ele prometeu, aleluia. Isso precisa gerar um gozo e uma alegria no nosso coração. A ceia do Senhor significa para nós como igreja este momento de reflexão, onde trazemos à memória tudo isso quanto acabamos de comentar. Aleluia! Mas eu quero também falar sobre algo. A ceia do Senhor. Sacramento ou ordenança? Talvez você está dizendo, lá vem o pastor de novo com essa história. Semana passada nós falamos a diferença entre sacramento, ordenança. Falamos sobre os 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Falamos sobre as 2 ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja, que é a ceia do Senhor e o batismo em águas. Mas eu quero só reforçar algo, porque talvez alguém não esteve aqui, ou talvez não tenha compreendido. Próximo slide, por favor. As ordenanças deixadas por Jesus para a sua igreja. Nós, evangélicos, defendemos que Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja e rejeitamos os sacramentos conforme estabelecido pela Igreja Católica Romana. 2 ritos a serem ministrados, pois simbolizam algo muito importante para os cristãos. Quais são? O batismo nas águas, como símbolo do sepultamento e da ressurreição de Cristo, e a ceia do Senhor, como um memorial da morte de Cristo. E eu quero só reforçar, a grande diferença entre ordenança e sacramento é que a Igreja Católica vincula o sacramento como condicional para a salvação. Para você ser salvo, mediante a doutrina católica e os sacramentos por ela estabelecido, se você não se batizar, você não será salvo. Se você não participar da Eucaristia, também você não será salvo. Eles vinculam a participação com a salvação. Mas nós entendemos diferente. Só pode descer as águas quem já é salvo. E a ele externa aquilo que ele recebeu internamente, Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Só deve participar da ceia do Senhor aqueles que são salvos. E não participarmos da ceia do Senhor para sermos salvos.
Aí está a grande diferença entre sacramentos e ordenanças. Mas eu quero abordar com vocês algo também, mesmo no meio evangélico, existe uma certa interrogação e uma certa discussão. Os elementos da ceia do Senhor e a doutrina da transubstanciação. O que será que é isso? Vamos lá. A expressão transubstanciação provém do latim transubstantium, cujo sentido é a mudança de uma substância em outra, sendo que, no caso, seria a mudança do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus. A doutrina da transubstanciação foi uma invenção do teólogo católico conhecido por São Tomás de Aquino, monge dominicano, que nasceu na Itália, tendo vivido entre 1224 a 1274 depois de Cristo. A grande diferença entre a Eucaristia da Igreja Católica e a nossa ceia do Senhor reside no fato de que, a partir do momento em que o sacerdote católico efetua a cerimônia da consagração, dizem eles, já não haver mais nada de pão ou vinho, no caso da hóstia, a qual é transformada literalmente no corpo e no sangue de Jesus. E esses dias, uma das nossas irmãs, não sei se ela está presente, ela disse: pastor, o senhor que vai falar sobre a ceia do Senhor? Eu disse: sim, pela misericórdia do Senhor. Ela disse: esses dias me perguntaram se um crente pode ir lá na Igreja Católica e participar da Eucaristia. Eu disse: tá bom, irmã, então eu vou responder no dia, tá bom? Não podemos, irmãos. Nós que conhecemos a verdade, nós que temos o Espírito Santo da verdade, nós que fomos salvos, lavados e remidos no sangue do Senhor, jamais podemos retroceder e voltar a aceitar uma cerimônia como essa, que vincula para a salvação a participação da Eucaristia, dizendo eles que a hora que você pega da hóstia, você não está pegando num pão, mas você está pegando no corpo do Senhor. E a hora que você participa do cálice, você está participando do sangue do Senhor. Nós não acreditamos desta forma e queremos deixar bem claro que um crente lavado e remido no sangue do Senhor não deve retroceder e voltar a participar destes eventos. Amém? Mas vamos lá. A ceia do Senhor segue os mesmos princípios que consideramos do batismo em águas. Para os católicos romanos é um sacramento, para nós é uma ordenança. Como sacramento, ela é considerada necessária para a salvação, como eu já vos disse. Para nós, como ordenantes, é um ato voluntário de obediência. A ceia do Senhor não é para ser salvo, mas é para os que são salvos. Aleluia! Entendeu, crente? A ceia do Senhor não é para ser salvo. Se eu não participar da ceia, eu vou estar em pecado, eu não vou ser salvo. Não, a ceia do Senhor é para aqueles que são salvos em Cristo Jesus e participam deste ato tão glorioso. Aleluia! E aí eu quero entrar com vocês um pouco mais a fundo sobre esse assunto, sobre a transubstanciação, que é algo que mesmo no meio assembleiano existe divergência. Para nós evangélicos, cremos que as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, lá em Mateus 26 e 26, e isto é o meu sangue, Mateus 26 e 28, mostram os dois elementos da ceia do Senhor. E aí eu quero meditar um pouco com vocês. Capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus está em Tiberíades, e ali ele multiplica aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimenta uma grande multidão. E com aquele ato e mais os milagres que Jesus estava fazendo, ele desperta uma curiosidade e atenção da multidão que o seguia.
E ele vendo que eles estavam querendo o tornar rei, a Bíblia nos diz, o evangelista João diz que ele sobe para o monte, se afasta da multidão e até mesmo dos seus discípulos. Chega à tarde, os discípulos pegam o seu barco, entram no mar da Galileia em direção a Cafarnaum. Jesus não está no barco, Jesus subiu ao monte. Mas de repente, quando eles estão no meio do mar, quando as ondas revoltas começam a chacoalhar o barquinho, eis quem surge andando sobre as águas: Jesus Cristo, o nosso meigo nazareno, aleluia. Inicialmente eles se atemorizaram e o Senhor disse: não temais, sou eu mesmo. E ele entra no barco e diz a Bíblia que logo eles desembarcam em Cafarnaum. A multidão procura Jesus em Tiberíades e não encontra. Vai até os barquinhos e vê que o barco dos discípulos não está, mas também viram que Jesus não estava no barco. Mas João diz que eles também pegam os seus barquinhos e vão para Cafarnaum. E quando chegam até Jesus em Cafarnaum, eles começam a inquirir e perguntar: Senhor, por quê? Quem és tu para fazer os milagres que o Senhor tem feito? Aonde o Senhor tem vindo? E aí o Senhor começa a falar com eles. E aí eles começam a questionar: mas o pão do céu não foi aquele que os nossos pais comeram quando desceu o maná do céu? Jesus disse: não, eu sou o pão que veio do céu. E aí o Senhor começa a falar com eles. E a partir do versículo 53 do capítulo 6, ele diz aos seus discípulos e toda aquela multidão: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne e viver por mim, este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. E conforme o Senhor estava trazendo estas instruções aos seus discípulos, a Bíblia nos diz que eles começaram a murmurar, dizendo que a palavra que o Senhor trazia era muito dura, e eles não estavam compreendendo nada daquilo que o Senhor estava falando. E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram, o deixaram, a ponto de Jesus olhar para os 12 e disse para eles: e vós quereis ir também? E aí Pedro levanta: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Observe uma coisa: Pedro não disse que tinha entendido o que Jesus tinha falado, porque até mesmo Pedro estava confuso nos ensinamentos de Jesus. No entanto, ele disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E queridos, quando da celebração da Páscoa, quando o Senhor chamou os seus discípulos e mandou que fossem, preparassem tudo, e quando estivessem preparados para que eles se reunissem, e ele chega juntamente com seus discípulos, e ele olha para eles e diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, desde aquele momento que eu falei para vocês que vocês comeriam da minha carne e beberiam do meu sangue, e eu sei que muitos não entenderam e por isso foram embora, eu estou ansioso por este momento. E aí ele olha e pega o pão e diz: ó, isto é o meu corpo. Estava dizendo: vocês não entenderam nada. Eu estava falando de uma forma simbólica: isto é o meu corpo. E ele pega do vinho e diz: isto é o meu sangue. Queridos, Jesus estava presente ali. Então, para aqueles que acreditam na doutrina da transubstanciação,
Jesus teria que desaparecer. Mas ele estava presente, mas ele pega do pão e diz: era isso que eu estava querendo dizer para vocês. Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Aleluia! Foi isso que ele quis transmitir aos seus discípulos, para dizer: eu estava falando de uma forma figurada, de uma forma simbólica, mas vocês não compreenderam. Então, tendo Jesus ministrado pessoalmente os dois elementos aos seus discípulos, fica cabalmente demonstrado que as expressões não são literais, mas referem-se a uma linguagem metafórica, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E não foi só nessa vez que Jesus usou uma linguagem metafórica ou uma linguagem figurativa. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Nós podemos dizer também, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele está falando de uma forma figurada. Ele vai dizer também em João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E para finalizar, vou citar mais uma referência, João 8 e 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Aleluia. Queridos, eu espero que desta forma ficou claro para nós, que nós, assembleianos, nós evangélicos, nós não acreditamos na doutrina da transubstanciação, de forma nenhuma. Este assunto, esta crença, é para aqueles que são sacramentalistas. A presença de Cristo, próximo slide, por favor. A presença de Cristo nas hóstias consagradas, que se conservam após a missa, perdura enquanto subsistem as espécies do pão e do vinho para elas que são santas. Talvez seja por esta influência que alguns obreiros não sabem o que fazer com o pão e o vinho quando sobra da ceia do Senhor. Eu já vi obreiro queimando o pão, eu já vi obreiro enterrando o pão, já vi obreiro dissolvendo na água e outras coisas mais. Irmãos, é o símbolo. Enquanto nós estamos no ato, neste memorial glorioso, ele simboliza o corpo do Senhor. Acabou-se a reunião, perde-se todo o simbolismo. Agora também, nós não devemos descartar de qualquer maneira. Nós não podemos vulgarizar. Vai lá e despeja no lixo todo aberto na porta da igreja, deixa ela para todo mundo passar e ver. Não tem necessidade disso. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, criarmos idolatria com relação a isso. Eu conheço uma situação, irmãos, de alguém que, para cuidar do material da ceia, ela instalou na casa dela um tanque só para isso. O sabão que ela compra para lavar a toalha é só para isso. Nada se pode fazer. Biblicamente isso não está correto, porque isso se torna idolatria. E a idolatria faz parte daqueles que são sacramentalistas, que não é o nosso caso. Amém, queridos?
Então vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento porque as horas estão indo. Próximo slide. Quando se deve ser celebrada e para quem? Essa é uma outra questão também que... Próximo slide. Isto mesmo. Quando se deve ser celebrada e para quem? Quando deve ser celebrada a ceia do Senhor? Pode ser dito, meus queridos, que as igrejas do período apostólico celebravam semanalmente a ceia do Senhor. Nós vamos ver que quando Paulo chega lá em Troade, ele fica ali por 7 dias. Naquele episódio, inclusive, que aquele jovem, o Eutico, cai pela janela, era o primeiro dia da semana, como diz Atos, capítulo 20, versículos 7. E diz que eles, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão. Nós celebramos numa frequência suficiente para evitarmos intervalos longos entre os períodos de reflexão, comunhão e ações de graça, e entendemos que se trata de uma solenidade de bênção e de comunhão para os crentes. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então, todas as vezes que nós nos ajuntamos para participarmos da ceia do Senhor, é um momento de comunhão da igreja. E esse momento de comunhão não pode ser muito espaçado, porque isso vai levar com que muitas pessoas venham a se enfraquecer na fé. Mas também não pode ser algo corriqueiro de todos os dias, porque senão vai virar rotina. Então, do modo com que a Assembleia de Deus tem estabelecido, é uma forma bastante aceitável. Mensalmente, nós nos reunimos para participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Mas, pastor, eu já tomei santa ceia do Senhor lá na congregação, eu posso participar na sede também? Claro que pode. Não tem problema nenhum. Não existe um prazo estipulado. Eu já tomei esse mês, eu já participei esse mês, então eu não posso. Pode. Quantas vezes você se fizer presente numa reunião e a ceia do Senhor for ministrada, e se você estiver em plena comunhão com Cristo e com a igreja do Senhor, para não trazer para a sua própria condenação, mas que venha a ser bênção, como acabamos de ler, participe. Agora nós temos estabelecido mensalmente esta cerimônia, este ato tão glorioso que é o culto da ceia do Senhor. Amém? Ninguém nunca será impedido de participar da ceia do Senhor. Agora, a sua consciência, sim, pode lhe impedir de participar deste ato. Muito bem. E para quem? A ceia do Senhor, ela deve ser ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em águas, em plena comunhão com a igreja. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre a nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós costumamos ler capítulo 11, versículo 28 da primeira carta aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É um autoexame. Não é para nós examinarmos a vida do nosso irmão que está à nossa direita, o nosso irmão que está à nossa esquerda. Não, é um autoexame. Eu estou apto a participar do corpo e do sangue do Senhor? Amém? Ou seja, responsabilizados pela morte de Cristo, aqueles que não se preocupam neste autoexame. E como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, culpando-se do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque não fizeram um autoexame, não se avaliaram, e por isso podem trazer consequências para a sua vida. E aí alguém pode perguntar: pastor, mas eu conheço algumas igrejas que mesmo quem não é batizado
participa da ceia. E aí? Pode ou não pode? Irmãos, nós aprendemos terça-feira passada que o maior testemunho de que realmente nós somos novas criaturas em Cristo Jesus é quando nós passamos pelas águas batismais. Se eu tenho a oportunidade de passar pelas águas batismais e assim não o faço, é porque existe algo que me impede de confessar Jesus publicamente sendo o Senhor da minha vida. Agora, se eu não tenho condição de confessar Jesus como sendo o Senhor da minha vida, eu tenho condição de participar do corpo e do sangue dele? Não tem. Então, primeiro ponto, que nós não concordamos com aqueles que permitem as pessoas, assim que começam a frequentar a igreja, e eu conheço algumas igrejas que são assim, elas podem participar da ceia do Senhor, mesmo antes de confessarem Jesus, através do ato batismal, e nós não concordamos dessa forma. Mas uma outra coisa, mas pastor, e as crianças? Tadinhas, tão inocentes, elas também são dignas. E eu não vou dizer para você que elas não são dignas. Mas é muito importante, queridos, desde criança nós ensinarmos o caminho para os nossos filhos. Se nós começamos a mostrar para os nossos filhos e começamos a deixar participar de uma forma ou de outra, ou traz alguma coisa e dá, ou então no final da ceia vai lá e pede para o pastor, para a irmã que cuida, dá um pedacinho de pão para o meu filho, para a minha filha. Não é pecado não, irmãos, e se der, não é pecado. O grande problema está o quê? A criança vai crescendo de que forma? Ela começa a banalizar. Por que eu preciso batizar? Eu já como ceia, já participo da ceia faz tempo. Desde criança, meu pai e minha mãe me dão o pão, para que eu preciso batizar? A ceia do Senhor é um marco na vida daqueles que crescem na igreja. Quando eu me batizei, aos meus 15 anos de idade, o meu maior desejo era chegar à primeira Santa Ceia. Por quê? Porque eu ia participar. Aquele desejo ardia dentro do meu coração, e assim que eu pude tomar uma posição, uma decisão, e passar pelas águas batismais, eu me alegrava, porque eu dizia, mãe, agora eu vou poder participar, não é? Está entendendo? Às vezes nós queremos, irmãos, as crianças estão num estado de inocência, o culpado não são elas, o culpado somos nós. Que ao invés de ensinarmos, vamos criando subterfúgios para que amanhã sim. Ela diz, não, para quê? Eu já participo. Eu já vi, irmãos, situações em que a mãe pega o pão da ceia, parte no meio, põe um pedaço na boca e um pedaço na boca do filho. Eu já presenciei isso. E amanhã? Filho, você precisa passar pelas águas batismais, você precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Depois você vai poder participar da ceia do Senhor. Para quê, mãe? Você me dá todas as vezes que você participa. Está entendendo? A importância de nós sermos prudentes nas nossas atitudes, queridos. Agora nós vamos para um... Eu já falei isso da outra vez, mas eu vou repetir porque nem todo mundo esteve aqui. Ceia do Senhor ou Santa Ceia? Semana passada nós falamos que nós não devemos usar o santo batismo, porque quando nós usamos o santo batismo, nós estamos levando para o sacramentalismo, e o sacramentalismo condiciona a salvação ao batismo, e nós não aceitamos. Agora, se nós não aceitamos o santo batismo, e agora como é que fica? Vamos aceitar a Santa Ceia? Queridos, é muito importante nós entendermos os fatos. Nós pentecostais, pode colocar o próximo slide, por favor. Nós pentecostais somos criticados pelo uso da expressão Santa Ceia, alegando que não temos na Bíblia a expressão Santa Ceia, e realmente essa expressão ela não existe. Dizem que se para a doutrina pentecostal a ceia do Senhor é uma ordenança da qual nós acreditamos,
Então não há como dar a mesma um caráter sagrado. Isto seria próprio do sacramentalismo. E até aí nós concordamos. Assim, um símbolo não pode ser tratado como santo. Símbolo é apenas símbolo. Próximo slide. Entendemos tecnicamente que a crítica pode até proceder, caso alguma denominação pentecostal devote a ceia do Senhor como forma de adoração, veneração ou coisa semelhante, fazendo dela um instrumento de idolatria, como acontece com os sacramentalistas. Nós não temos conhecimento de que isto aconteça, mas nós não podemos dar a conotação à Santa Ceia como um ato aonde exista a idolatria, de forma nenhuma. Uma veneração é apenas um simbolismo. Próximo slide, por favor. Assim, para nós, num sentido generalizado, não há nenhuma inconveniência em chamá-la de santa, pelo fato de ser uma ceia especial, separada ou diferente de todas as demais ceias. Queridos, nós temos ceia de Natal, nós temos ceia de passagem de ano. Para aqueles que trabalham à noite, tem a ceia da madrugada nas empresas, que serve a refeição. Então, nós diferenciarmos a ceia do Senhor como Santa Ceia não tem problema. O que não pode é nós idolatrarmos. Vocês podem observar que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele pergunta para a igreja de Coríntios: vocês não participaram da ceia em casa? Vocês vieram aqui para poder matar a vossa fome? Não esqueça que a ceia do Senhor é um ato simbólico, não é para ninguém, permita-me usar um vocábulo, tirar a barriga da miséria. É um simbolismo. Se alguém tem fome, Paulo diz: coma em casa, faça a sua ceia em casa, e venha aqui tão somente para participar deste memorial. Então, até mesmo para diferenciarmos das outras ceias, nós podemos aplicar, próximo slide, podemos aplicar o mesmo princípio estabelecido por Paulo, quando afirmou em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Assim entendemos que o nome correto é ceia do Senhor, mas não vemos nenhum comprometimento em chamar também de Santa Ceia, até porque ela é celebrada para os santos. Você é santo. Nós somos santos, somos santificados, fomos justificados em Cristo Jesus. E uma reunião de santos, podemos participar sim de uma santa ceia, desde que nós não venhamos a venerar os elementos da ceia, desde que nós não venhamos a idolatrar os elementos da ceia, mas entendamos que aquilo é um simbolismo do corpo e do sangue de Jesus, nos levando a trazer à memória o seu sacrifício, a comunhão que nós temos com a igreja, com os irmãos, a nossa dependência do Senhor, e declararmos que nós estamos aguardando Ele voltar a qualquer hora dessa, para aí sim participarmos daquele grande e glorioso banquete, onde Ele próprio diz que Ele vai servir a mesa. E para sentar naquela mesa tem que ser santo. Amém? Então, queridos, eu não vejo nenhum problema nós estarmos usando este termo, desde que nós não venhamos a levar a um aspecto de idolatria, como os sacramentalistas fazem. Amém? Amém. Queridos, nós vamos falar, as horas já se foram, vamos falar sobre o cremos, e eu quero convidar toda a igreja
para estar comigo, repetindo o que está escrito na nossa declaração de fé. 1, 2, 3. Cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na companhia de seus discípulos. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos nossos pecados. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Eu espero que tenhamos conseguido elucidar alguns pontos e que nós possamos ficar firmes neste propósito, e entendendo, irmãos, que a ceia do Senhor é um culto especial para a igreja de Cristo, e nós devemos esforçar para estarmos presentes sempre. Somente por uma justificativa muito plausível, ou de uma viagem longa, ou de uma enfermidade, nós devemos ausentar, mas em outras situações não dá. Ontem mesmo minha esposa disse: você não sabe, recebemos um convite e vai cair justamente o convite de casamento, e vai cair justamente no dia da ceia de fevereiro. Eu disse: então, sinto muito, nós vamos para a ceia, porque é lá que eu aprendi a estar. Deus abençoe a igreja, queridos.